Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site. Essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é o nosso programa de entrevistas transmitido no YouTube, sendo um espaço de debate e divulgação da cultura que cerca a cerveja. Nossa ideia é oferecer informação relevante e atualizada, além de análises aprofundadas sobre o que acontece nesse universo. Hoje a gente tem o prazer de receber o Guilherme Caniello, Assuntos Corporativos da Abralatas, a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio. Tudo bem, Guilherme? Bom, Leandro, obrigado pelo convite. Animado aqui com a nossa conversa. Obrigado por aceitar a oportunidade de bater um papo aí. A gente sabe o quão importante é a Abralatas para o setor e o seu trabalho, enfim. Esse ano a gente foi pego aí com o dado do 100% de reciclagem, mas antes de chegar nisso aí, que todo mundo quer entender um pouco como foi possível, Sim. quem é o Guilherme? Como é que é o teu trabalho na Abralatas? O que é exatamente um assuntos corporativos? Enfim, diga lá, se É, apresente para o público do guia. Apresento. Antes, falar um pouquinho da Abralatas, né? Sim, Abralatas, sim. para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é a associação que representa, mais do que os fabricantes, representa o setor da lata de alumínio para bebidas no Brasil, né? A gente tem dentro da nossa associação os 4 fabricantes de latinhas que operam aqui no Brasil, a Ardar, a Ball, a Kempec e a Crown. Eu imagino que algumas delas ou todas são conhecidas aí do seu público, Leandro. E a gente tem uma outra categoria, vamos dizer assim, de associados, que é composta por muitas empresas da cadeia de suprimentos, são fornecedores desses fabricantes de latinhas. Ali, atualmente, a gente está com 26 organizações, então nós somos uma associação de 30 empresas e a gente se coloca como a voz do setor aqui no Brasil, para essas interlocuções junto ao governo, junto a outras associações que fazem parte da nossa cadeia produtiva, com a imprensa especializada como o Guia da Cerveja. Enfim, a Abralatas é a voz do setor e a gente trabalha para que um ambiente de negócios e um ambiente regulatório no Brasil, eles sejam favoráveis para que a latinha possa se desenvolver sempre com responsabilidade socioambiental, né? E o meu trabalho aqui de assuntos corporativos, ele é muito voltado justamente para essas empresas associadas. É uma área relativamente nova aqui na associação, e ela foi criada para que a gente tenha um olhar ainda mais acurado, mais dedicado para as empresas que compõem a associação. Eu já estou aqui há um bom tempo. Antes da gente começar aqui a gravar, né, a gente estava batendo um papo rápido, Sim. aí o Leandro me entregou aqui como um velho da indústria. Eu estou há Não, 19 não. anos na Bralatas, Jamais. Experiente, experiente. experiente da indústria. História para contar. Eu tenho 19 anos aqui na Abralatas e nessa minha história já passei por várias áreas aqui, sabe, Leandro? E hoje eu estou com assuntos corporativos. Tá certo. Bom, muita vivência, vamos falar um pouco disso. Você falou desses 19 anos, né? Eu acho que pelo menos nos últimos 15, a reciclagem de latas, que é sempre um assunto muito quente, ficou sempre acima dos 95% no Brasil, né? Teve uma evolução clara nesse período, no período que você está, coincidentemente, na Abralatas, né? E nesse ano, foi ano passado, na verdade, né? O dado foi divulgado esse ano, a reciclagem atingiu 100%, né? Explica para a gente o que são esses 100%, o que eles representam, como foi possível chegar a esse dado. Olha, primeiro que representa uma marca inédita, né? E ela é fruto de um trabalho que não é só da Abralatas, mas todo o nosso setor, né? E essa marca ela deve ser explicada, Leandro, é, a partir do ponto de vista histórico de como o nosso setor, como a nossa indústria trabalha a questão da sustentabilidade, em especial da reciclagem da latinha, né? É, a latinha chegou aqui no Brasil, lata de alumínio, né? Chegou aqui no Brasil no finzinho de 1989, quando foram produzidas as primeiras unidades no interior de Minas Gerais, lá em Pouso Alegre, e ao mesmo tempo em que ela chegou aqui no Brasil, a indústria já começou a trabalhar um modelo de reciclagem, ou como a gente costuma dizer aqui, termos mais técnicos, o nosso modelo de logística reversa,
para que a gente pudesse garantir o retorno dessa embalagem para o seu ciclo produtivo. Então, lá atrás, como era um assunto muito incipiente, e não só relacionado à nossa indústria, mas de uma forma bem geral, né? Não se falava muito em reciclagem, não se falava muito em reaproveitamento de materiais aqui no Brasil, né? Então, a gente começou como naturalmente começaria alguma indústria, com a educação, né? Então, a gente começou a investir em ações de educação ambiental, principalmente em escolas, e em locais onde a lata era muito presente, havia grande circulação de pessoas, como supermercados, para poder falar da importância da reciclagem e da importância, enquanto consumidor da latinha, de fazer o descarte adequado, né? E, por um outro lado, a nossa indústria fabricante de latinhas, em parceria com a indústria recicladora, ou a que processa a nossa embalagem, em montar uma estrutura que pudesse alcançar essa sucata, seja onde ela fosse descartada, e além de alcançar, garantir com que ela fosse de fato reciclada. Então, isso começou, Leandro, lá atrás, em 1900, finzinho de 89, início de 1990. Então, a gente só comemora resultados tão relevantes hoje porque o investimento veio de berço e ele não parou, né? E como você comentou, a gente já registrou nos últimos 15 anos uma média que está acima de 95%, né? Então, esse índice de 100% que a gente divulgou agora esse ano, como você bem disse, mas ele diz respeito ao ano de 2022, ele é parte desse processo todo, parte dessa história, e a gente tem aqui a certeza de que se a gente não tivesse começado lá atrás e se a gente não tivesse continuado a investir nesse modelo, a gente não conseguiria alcançar um índice tão elevado como esse de 100%, que é quase utópico, né? Mas eu vou explicar Uhum. depois com mais detalhes o porquê do 100%. E mais do que isso, né? Como é que a gente consegue manter um patamar tão elevado de índice de reciclagem com uma indústria sempre crescendo, né? Isso é só para concluir esse meu primeiro comentário. Muita gente chega aqui para a Abralatas ou para em alguns fóruns, né, que a gente acompanha, que fala sobre o assunto. Ah, mas é muito fácil, né? Você já recicla 97, 98, 96, então você falar que tem a média de 95% é fácil. Olha, é muito pelo contrário. A gente tem, por exemplo, uma média de crescimento dos últimos 5 anos acima de 6% anual, média anual Uhum. de crescimento. Nos últimos 11 anos, se eu não me engano, está um pouco acima de 70% quanto que a gente cresceu. Então, a gente coloca um volume adicional de lata no mercado considerável ano a ano. A gente está falando de milhares de toneladas. Tem ano que a gente coloca 15, 20, 30 mil toneladas a mais de latinha no mercado. Então, você manter um sistema que tenha condições de absorver isso tudo, mais do que absorver, alcançar e absorver isso tudo, não é simples. Exato, esse comentário é importante porque não é só o percentual, também tem o volume, né? Isso. E o volume, em geral, cresce, né? Ano passado até foi uma exceção, né? Principalmente ali nos primeiros meses, que o volume da lata, depois de 15 anos, ou você deve ter o dado mais certo, houve esse recuo, né, nas vendas das latas. Ao mesmo tempo, teve o 100%. Estão relacionados esses dois fatores? Fala do 100% um pouco mais. Sim, de certa forma estão relacionados, porque o ano de 2022, em especial o ano de 2022, foi um ano de ajustes, né? E principalmente de ajustes de estoques, de uma forma geral na nossa cadeia produtiva, porque foi o primeiro ano pós-pandemia, de fato, né? De fato, vamos lá, né? Mas pelo menos um ano pós-pandemia que as coisas voltaram a funcionar mais próximo da sua normalidade, até como funcionava até 2019, né? E a gente sabe que durante a pandemia, uma boa parte do consumo, né, de bens, também, de novo, generalizando, mas falando especificamente da bebida, ela se concentrou no que a gente chama do off-trade, ou no autosserviço, ou supermercado, e muito menos em bares e restaurantes, porque, obviamente, tiveram que ficar muito mais limitados em termos de funcionamento
como uma das medidas de combate, né, à pandemia. Então, o canal off-trade, ou canal autosserviço, hoje, até hoje, é o principal canal de distribuição da latinha ou da bebida em lata, seja cerveja ou seja qualquer outra bebida, tá? Da bebida em lata no Brasil. Então, como a lata já favorece o consumo individual, né? Então, em meio à pandemia, já seria uma embalagem mais adequada em comparação com as demais. E esses canais foram, de certa forma, favorecidos, foi natural o crescimento acima do normal da lata durante a pandemia, né? Então, o pós-pandemia já era esperado que haveria um certo ajuste, né, no mercado, ou seja, aquilo que a gente ganhou em termos de participação, a gente ia voltar um pouco, não 100% ao que a gente tinha até 2019, mas a gente ia voltar um pouco é, com aquele ganho que a gente teve, e naturalmente aquelas embalagens que a gente vê mais em bares, restaurantes ou alguns outros canais que durante a pandemia estavam limitados para funcionar, iam voltar agora e então, a lata ia reduzir um pouco a sua participação de mercado e as outras iam voltar a ocupar um espaço que perderam durante a pandemia. Então, foi um ano de ajustes, né? Então, por conta disso, a gente registrou pela primeira vez nos últimos 5 anos uma queda no nosso setor. A gente falou sobre essa queda, foi uma queda de um dígito baixo, né? Ao mesmo tempo, ô Leandro, foi um ano em que também houve um ajuste de estoques em relação àquilo que a gente coloca no mercado, em comparação com aquilo que a gente processa para reciclagem. Então, a nossa metodologia, a metodologia que a gente utiliza para cálculo do índice de reciclagem, ela que é a mesma utilizada em vários outros países, mundo afora, não é nenhuma jabuticaba, nem nenhuma Uhum. invenção ou da Bralatas ou do Brasil, né? Pelo contrário, né? Ela, Inclusive, eu vou te interromper, o Brasil que tem que ensinar o pessoal a reciclar, né? Né? é, Mas nós temos desafios aqui, sim, mas a claro, gente tem mais a ensinar do que aprender no claro, quesito claro. reciclagem, viu? Sim, A sim. gente não precisa ficar com vergonha ou achando que, né, a grama do vizinho é melhor do que a nossa em todos os aspectos. Nesse aspecto, em muitos casos, não é melhor do que a nossa. Então, foi isso, sabe? Então, foi um ano de ajustes, tanto em relação ao volume de vendas, como em relação aos estoques que dizem respeito à nossa sucata ou aquilo que a gente processa, e isso permitiu com que a gente alcançasse um índice de 100%. Uhum, entendi. Os dados são muito impressionantes, né? Foram 31,85 bilhões de unidades, né? E 390,2 mil toneladas de sucata de latinhas, né? O índice, só para comparar naquela coisa do volume que você comentou, né? Em 2015 tinha sido 292 mil toneladas, quer dizer, um aumento de 100 mil toneladas em 8 anos, né? É bastante relevante essa caminhada do setor, né? Da É, reciclagem, não só em percentual, mas em volume também, né? para você ter uma ideia, para ficar mais fácil para o público entender a É muito dimensão. número, por favor. É muito número, a dimensão em termos de volume, porque às vezes a gente fala assim, 100 mil, 200 mil, 300 mil, o cara não consegue visualizar o que significa, né? Parece Sim. tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas, atualmente, Leandro, a lata de alumínio é o maior consumidor individual de alumínio do país. 25%, um quarto de todo alumínio que circula no Brasil está na latinha. É muita coisa, né? E mais do que isso, né? Tá na latinha e a gente ainda reaproveita, a gente ainda recicla. Um quarto de todo alumínio que circula por aqui. É o terceiro maior mercado mundial, não só de bebidas frias, até de cerveja, né? Você sabe melhor do que a Uhum. gente, né? A Sim. gente fica atrás da China e dos Estados Unidos nesse ranking, tanto em relação ao mercado de cerveja, como o mercado de latas de alumínio para bebidas. Nós somos também o terceiro maior mercado mundial. E aí, como você comentou, a gente fechou ano passado com um volume comercializado de aproximadamente um pouco menos de 32 bilhões de unidades. Uhum. É,
o índice demonstrou que ano passado mais se coletou do que se vendeu, né? Explica para o leigo. A diferença é mínima ali, mas explica para o leigo como isso é possível. Isso é possível o seguinte, nem tudo daquilo que saiu da fábrica de lata de óleo para bebidas, né? Além de a gente ter produzido, a gente de fato comercializou. A gente não conta o que está estocado dentro das fábricas de latinhas, tá? Tá, Aquilo que tá. saiu da fábrica ou foi comercializado para os envasadores, né? Incluindo as cervejarias, nem tudo necessariamente foi ao mercado e passou pela mão do consumidor, tá? E por um outro lado, nem tudo que foi processado ou chegou até a indústria recicladora se limitou ao ano de 2022. Parte disso pode ter vindo do ano de 2021. Eu falo pode, Leandro, porque esse é um aspecto que a gente ainda não controla no nosso índice de reciclagem. Então, o fluxo de sucata para reciclagem foi equivalente ao fluxo de lata que saiu das fábricas para os envasadores. Então, quando você faz esse cálculo, é uma divisão relativamente simples, né? Você pega o volume que eu comercializei, quanto fabricante de latinha, quanto o volume que foi processado pelos recicladores, divide um pelo outro e você tem um percentual que é o nosso índice de reciclagem. É claro que ali a gente exclui o que veio importado, em termos de sucata, e o que foi exportado em termos de latinha, para a gente poder ter uma realidade de fato do que circulou no mercado brasileiro, tá? Porque é uma parcela muito pequenininha, mas alguma coisa do que a gente comercializa enquanto fabricante de lata é para exportação, né? Uhum. E do lado dos recicladores, há também uma parcela de importação de sucata, tá? Então, esses volumes a gente exclui da equação. Então, no ano de 2022, esse fluxo para reciclagem, em comparação àquilo que eu coloquei no mercado, foi um pouco maior do que o normal, e a equivalência em termos do que foi reciclado ocasionou no nosso índice de 100%. Não, O que é tá ótimo, muito. né? Isso nos dá um sinal, pelo menos um sinal, Leandro, excelente, de que nós estamos preparados, nós temos capacidade para coletar e reciclar tudo que a gente coloca no mercado. Independentemente se é 31, se é 32, se é 33, nós estamos preparados. Exato, não, e muito claro a tua explicação, porque inclusive quando a gente divulgou a matéria no nosso site, muita gente perguntou isso. Falou, poxa, mas passou 0,4 ali, como é que é? Quem estava em dúvida tem certeza que a tua fala agora aqui ficou muito claro, ficou bastante claro. É uma dúvida natural, né? Isso Claro, é 100%. Todo mundo fala, pô, mas tem uma latinha na mão aqui, ó, os caras estão mentindo, pelo menos uma aqui não foi reciclada. sou colecionador, né? Sei lá, né? Tem de É tudo, né? isso, é Né? isso. Exato. A gente fala muito do índice, né, Guilherme, que é das latas em si, né, que, como você falou, chegou a 100%, há anos está acima dos 95%, quando tinha sido 98,5%, se eu não me engano. Mas também, e tem um outro dado que ele é menos falado, né, que é a questão da sucata, né? Quanto da sucata é reaproveitado, e acho que a gente está próximo de 70% isso no Brasil, né, entre 60% e 70%, né, a média ali anual, não é isso? Olha, o alumínio, ele é 100% reciclável e Uhum. não há nenhuma perda de propriedade quando processado, quando reciclado, tá? Sim. Então, a lata de alumínio, além de ser reciclável, ela é de fato reciclada, né? A diferença que a gente tem, talvez seja tenha sido esse o seu comentário, é que nem tudo daquilo que é reciclado, Exato. a partir da sucata da latinha, vira latinha de novo, né? Isso. Então, o nosso conteúdo reciclado hoje, numa lata que você encontra hoje no supermercado, não necessariamente é igual ao nosso índice de reciclagem. Uhum. Por quê? Porque o insumo que a gente utiliza para produzir a latinha, que são aquelas bobinas grandes, né? São chapas, mas que vêm no formato de bobinas de alumínio, né? Ela ali tem uma parte da composição dessa chapa é de alumínio primário, uma parte da composição é de alumínio reciclado, tá? Uma das questões para que isso seja dessa forma é porque o alumínio não é puro, né? Quando a gente fabrica uma lata, é uma liga, né? É uma composição ali. Então, a presença do alumínio primário, ele até certo ponto é necessário para a composição dessa liga. E atualmente, Ana, a gente já está com um conteúdo reciclado bem alto em comparação com outros países.
e bem acima também de outros materiais. Atualmente se fala em 80%, tá? Então, 80% do conteúdo das latinhas hoje é de alumínio secundário ou proveniente da reciclagem. O que não quer dizer que esses outros 20% que foram reciclados de latinhas, ela se perdeu de forma alguma. Ela é utilizada para outras aplicações, na indústria naval, aeronáutica, indústria automobilística. É uma decisão, vamos dizer assim, do fornecedor desse nosso insumo, de qual a destinação que pode ser dada para a sucata da nossa lata que é reciclada. Tá. Mas, salvo engano, acho que o índice de reciclagem da sucata no Brasil é de 55,4, não é Você isso? diz do alumínio como um todo? Isso. O alumínio metal, não necessariamente o Exato, alumínio da lata, né? exato, exato. Eu não tenho essa informação, Leandro, mas é por aí mesmo, tá? É mais ou menos nesse patamar que você está comentando. Ah, não, eu queria saber se esse é um bom índice em comparação ao mundo, né? Eu imagino que sim. Sim, é um bom índice. A gente mesmo assim, está bem acima da média mundial em termos de reciclagem do alumínio de uma forma geral. E quem puxa essa média é justamente a lata de alumínio para bebidas, né? Sim, sim, Como eu acabei de comentar, como a gente consome a maior parte do alumínio, um quarto, né? E a gente recicla tudo, né? Pelo menos o último índice, esse foi o resultado. A gente puxa essa média para cima e faz com que o Brasil seja um dos maiores recicladores de alumínio do mundo também. sim. Agora uma pergunta, né? A gente, que é aquela que fala assim, pô, jornalista é chato, né? O índice está em 100% e a pessoa vai perguntar, vai fazer a seguinte pergunta: quais são os principais desafios aí para manter esse índice? O que precisa melhorar? Como é que você, a Bralatas vê? Não, tem desafios, sim. Tanto tem desafios, Leandro, que a gente reconhece que tem esses desafios, né? E a principal maneira que a gente reconheceu esses desafios foi a assinatura, no final de 2020, de um termo de compromisso, que é como se fosse um contrato que você assina com o governo brasileiro, nesse caso com o Ministério do Meio Ambiente, em cumprimento ao nosso marco regulatório da reciclagem aqui no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Uhum, A uhum, Política Nacional, que é uma lei de 2010, mas que começou a ser de fato regulamentada ali em meados de 2015, ela determina, né, de que alguns responsáveis pelo ciclo de vida de embalagens de uma maneira geral precisam trabalhar para resultados mais eficazes ou para processos mais eficientes no seu modelo de reciclagem ou no seu modelo de logística reversa, né? Então, em 2020, a gente assinou um termo de compromisso, e o título do termo de compromisso é justamente o aperfeiçoamento da logística reversa da lata de alumínio para bebidas, onde a gente assume algumas obrigações para que a gente possa melhorar a eficiência da nossa reciclagem. Então, o foco do nosso termo não foi exatamente aumentar cada vez mais o índice de reciclagem, porque a gente está num patamar virtualmente máximo, né? Mas a gente assumiu o compromisso e as obrigações, primeiro, de manter o índice de reciclagem em patamar de 95%, mesmo com esses volumes adicionais que a gente coloca no ano. Nós somos a única indústria que assumiu publicamente e formalmente nesse termo a comprar 100% da sucata da latinha disponível no mercado brasileiro. Ninguém tem esse tipo de compromisso, nós temos. É claro que em condições de mercado que a gente garante essa compra, desculpa, mas a gente tem essa garantia formal e pública no nosso termo, e a gente trabalha dois pontos, Leandro, que são importantíssimos, que diz respeito não só à reciclagem da latinha, mas de outros materiais, que é, primeiro, ajudar os gestores públicos no Brasil a estarem mais bem preparados para poder implementar os seus planos de gestão de resíduos sólidos. Isso inclui implementar a coleta seletiva, inclui promover uma educação ambiental mais adequada para o cidadão, para a população, e com isso melhorar os números de uma forma geral. Então, a gente precisa de capacitação com o Brasil. Você tem uma ideia, de 2021 para cá, a gente já capacitou mais de 1.000 gestores públicos
em estados diversos aqui no Brasil. E um outro ponto importantíssimo também que a gente trabalha, outros dois pontos importantíssimos que a gente trabalha nesse termo e que são os desafios, Leandro, para a nossa reciclagem, educação ambiental do consumidor, trabalhar campanhas de educação para que o consumidor possa cumprir com a sua responsabilidade, mais do que responsabilidade, cumprir com a sua obrigação de descartar adequadamente aquilo que ele consome. É só descartando certinho aquilo, seja na sua casa, seja na rua, seja onde for, que o caminho, né, da reciclagem vai ser, de fato, poder ser seguido, e isso retornar ao ciclo produtivo, e que o consumidor considere impacto ambiental das suas escolhas quando for comprar algo. Tá? E, por último, uma figura que é essencial para qualquer tipo de solução de reciclagem no Brasil, que é o profissional catador de materiais recicláveis. Os catadores hoje, Leandro, eles prestam um serviço que é fundamental para que nós possamos comemorar os nossos índices e qualquer outro material possa também comemorar os índices deles. Ele é quem faz essa ponte entre aquilo que é descartado, na maior parte das vezes, né, e a própria indústria recicladora, e ele carece hoje de melhores condições de trabalho para que tenha uma melhor qualidade de vida. Esse é um grande desafio que o Brasil tem e que a gente assume isso como um desafio e assume nossa parcela de responsabilidade, principalmente na forma desse termo de compromisso, onde a gente também investe em capacitação dessa categoria. Sim. Nesse sentido, Guilherme, de todas essas necessidades que você comentou, também entraria um ponto importante na visão da Abralato, seria regulamentar a Lei 14.260 de 2021, que estabelece incentivos, benefícios, né, para estimular a reciclagem. É um ponto que a Abralatas vê como importante. Nesse momento, o assunto está de volta à baila, principalmente no Ministério do Meio Ambiente, né? Vocês estão lutando para que isso se torne uma realidade? Ótimo ponto, Leandro. Assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o marco regulatório, mas não é a única legislação que trata da temática, né? E um dos instrumentos, o principal instrumento, que pelo menos a gente aqui acredita que deva ser aplicado para que a gente avance em pautas de sustentabilidade como essa, é o instrumento econômico, né? É você poder estimular economicamente o avanço da reciclagem de uma maneira geral. E a Lei 14.260 de 2021, muito bem lembrada por você, ela foi muito feliz em poder captar essa oportunidade de trabalhar um instrumento econômico para poder estimular a reciclagem, e ela fez isso por meio de um entendimento já, vamos dizer assim, bem difundido aqui no Brasil, que é semelhante ao que a gente tem em termos de lei de incentivo à cultura, ao esporte, né? Que é permitir com que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam deduzir parte do seu imposto de renda para investimento em projetos de reciclagem. E a gente acredita, Beto, que é um game changer, porque só em 2023 o orçamento da União já provisionou 300 milhões de reais para a utilização dessa lei, e a gente acredita que isso seja uma crescente, né? Uma vez a gente conseguindo destravar, né, a regulamentação dessa lei, que apesar de ter os 300 milhões lá, você não tem como hoje utilizar, porque ela não foi 100% regulamentada, tá avançando, mas ainda não foi 100% regulamentada. Uma vez que a gente perceba as oportunidades que isso vai trazer em termos de melhor estrutura para as cooperativas, melhores cursos para cooperativas, para gestores públicos, melhores condições para a indústria recicladora pequena se estruturar, enfim, eu tenho certeza que a dotação orçamentária nos próximos anos vai ser maior e proporcional aos ganhos que esse tipo de legislação traz para o Brasil. Nós temos esperança, Leandro, que ainda em 2023 a gente possa viabilizar o primeiro projeto de investimento em reciclagem por meio da Lei 14.260 de 2021. Tá certo. O Guilherme está em Brasília, é responsável pelos assuntos corporativos, certamente deve ter muitas conversas sobre esse assunto lá. Guilherme, obrigado pela participação. Só queria fazer uma última pergunta aqui. A gente depois volta a marcar um outro papo com você, porque a conversa foi muito boa, mas o tempo é exíguo. Nós jornalistas gostamos de
da bola de cristal que eu brinco, né? De saber como vai ser o futuro. A Bralatas já trabalha com índice para 2023, tanto de volta do crescimento das vendas em latas, e vocês têm uma perspectiva, e diante da possibilidade de dar volta de crescimento, que é o que vocês, imagino que vocês trabalhem, para reciclagem, como é que vocês trabalham com algum número para esse ano? Puder passar isso para a gente? Olha, a reciclagem, Leandro, a gente, como eu comentei, nós temos o compromisso de manter um patamar de 95% do nosso índice. E a nossa expectativa nunca é menor do que essa. Então, a gente trabalha para que seja, no mínimo, 95% em 2023, né? Quando a gente divulgar em 2024, o índice deste ano agora, né? Todo o trabalho que a gente desenvolve junto com os recicladores em uma outra associação que a gente criou só para cuidar da nossa reciclagem, que chama Recicla Latas. Em termos de desempenho do nosso setor, a gente também tem uma visão de retomada para 2023. A indústria está preparada. Então, esse momento de pandemia, além de ter sido muito positivo para a gente em termos de vendas, ele também foi positivo em termos de investimento. Então, foi um período em que a gente aumentou muito a nossa capacidade de produção, com novas unidades e com expansões de linhas, né? Principalmente se preparando para diversificação que esse mercado cada vez mais vem trazendo para o universo da latinha. Hoje a gente vê a lata não só em cerveja, né? Que é principalmente a bebida que ela mais invasa, mas você vê em vinho, você vê em água, você vê em até bebida, até café, você vê hoje em lata. Então, a indústria está preparada para um crescimento do setor e a gente espera que isso aconteça sim em 2023, até pelas sinalizações positivas econômicas do nosso país hoje. Né? E hoje, literalmente hoje, né? Com a discussão da reforma tributária e de outros avanços estruturais que a gente precisa, né, fazer acontecer e que certamente trará um ambiente mais favorável ao consumo de uma maneira geral, e a lata, no meio disso, ela pode e deve se destacar. Né? E antes de encerrar, eu preciso fazer um comentário que é esse meu Claro. fundo aqui, ó, Sim, sim, por que é favor. o fundo do Cada Lata Conta. Eu fazer um convite para os seus ouvintes, leitores, enfim, conhecerem o Cada Lata Conta. É um programa de educação ambiental mundial da lata de alumínio para bebidas, está presente em 20 países. Aqui no Brasil, é coordenado por nós, pela Abra Latas, e faz um trabalho muito legal de educação ambiental diretamente com o consumidor, com o cidadão, sempre com o envolvimento dos catadores nas ações que a gente faz normalmente em grandes eventos. E o site cadalataconta.com.br e as redes sociais trazem alguns projetos que a gente realizou muito legais, e eu destacaria um dos últimos, que foi no Carnaval do Rio de Janeiro, um desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, agora em 2023, onde a gente bateu o recorde mundial, registrado lá pelo Guinness Book, do evento que mais coletou e reciclou lata na história. Né? E a gente fez isso por meio do Cada Lata Conta, assim, com alegria, de uma forma bem despojada, né? Com o envolvimento dos catadores e passando essa mensagem importante para o consumidor de que, descarte certinho, considere o impacto ambiental quando você for escolher, porque você vai estar ajudando o planeta e vai estar cumprindo com a sua responsabilidade. Eu não podia deixar de falar do Cada Lata Conta. Sim. Não, inclusive foi tema de matéria no Guia da Cerveja, é muito legal essa iniciativa. Enfim, Guilherme, muito assunto para falar. Certamente teríamos tempo para continuar ou para um novo Guia Talks, mas a gente volta a se falar. Não falta assunto e a gente vai trocando ideia. Obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado a você, Leandro. Um abraço. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Guia Talks. Tchau.